A arte comentada de hoje, dedicada ao legado de um artista, e a nossa convidada é Clara Gershon, fundadora e diretora-geral do Instituto Rubens Gershon e fundadora e gestora do acervo do Instituto Tunga. É membro do Conselho da Sociedade de Amigos do Museu da Imagem do Inconsciente desde 2018 e do Comitê de Coleções do ICON desde 2012. Organizadora das publicações Espaço de Emergência, Espaço de Resistência, Escola de Artes Visuais do Parque Lage, 1975-1979, uma experiência radical e coletiva, idealizada e dirigida por Rubens Gershon. O Rei do Mau Gosto, de 1913, autora da publicação Gestão de Acervo Artístico Privado no Brasil, um estudo de caso do Instituto Rubens Gershon, dá consultoria e palestras sobre memória e gestão de acervos artísticos. Estudou arquitetura e urbanismo e é formada em comunicação social pela PUC-Rio. A segunda parte do nosso encontro, você como gestora de coleções, você recebe a missão de fazer a organização formal da coleção do Tunga. E eu queria que você contasse um pouco para nós como foi todo esse processo que você replicou a partir do Instituto Rubens Gershon. O convite para o Tunga veio de uma forma muito inesperada e interessante, porque foi em 2016, eu já estava num momento com o acervo do Gershon que eu conseguia olhar para fora, quer dizer, o envolvimento inicial ali de dedicação, enfim, exclusiva e absoluta. Quer dizer, o que eu quero dizer é que a coisa já estava de pé, né? Já tinha uma forma, o acervo já estava minimamente organizado, então eu podia olhar para o lado, digamos, dar uma pequena espiadinha. Eu tinha acabado de lançar o livro. Meu pai, Rubens Gershon, era muito amigo do Tunga. Nós frequentávamos os ateliês e as casas, enfim, tínhamos essa relação muito próxima, mas uma relação de observação, né, de observadora, de admiradora da obra dele. Nunca tinha trabalhado com Tunga. E acompanhei o seu tratamento, né, de saúde, enfim, toda a parte delicada que ele vinha passando nos últimos anos, através do Antônio Mourão, que é o seu filho, e é um grande amigo meu de infância, da vida inteira. E a conversa, quando o Tunga se vai, é muito de uma amiga para um outro amigo, do tipo, olha, Antônio, eu perdi meu pai, que também era artista, assim como o seu, então eu gostaria de te dizer que o que você precisar como filho de um artista, conta comigo. E eu estava pensando muito engraçado, numa parte prática, sabe? Imposto de renda, inventário. E a minha ideia era uma contribuição de amigo, uma coisa muito rápida ali, que eu pudesse ajudá-lo. O Antônio é advogado de formação, então eu imaginei que ele fosse tirar de letra isso. E, inusitadamente, o Tunga falece em junho, inusitadamente em agosto, o Antônio me chama para almoçar ou para jantar, para ter uma conversa de amigos, né? E vem esse convite, para mim, completamente inesperado, porque eu acho que era muito recente e eu não imaginava. Não imaginava e, claro, fiquei completamente atordoada e lisonjeada com o convite. Inicialmente me pareceu uma tarefa muito honrosa, mas impossível, porque cada acervo é um acervo, né, Max? Na verdade, as práticas estruturantes, elas são muito parecidas, mas cada acervo tem as suas questões. Então, quando a gente começou a conversar, eu e o Antônio,
ele não trabalhava com o pai, ele não estava dentro do dia a dia do ateliê, né? Assim como eu também não. Então, para nós, o início foi um início de muitas descobertas e juntos, né? Nós decidimos fazer uma gestão mista, que é diferente do caso do Gershman, que é uma gestão familiar, né? Quer dizer, hoje eu estou à frente como filha, né? Eu tenho outros 3 irmãos. É uma gestão que eu me profissionalizei, mas para a família também. E no Tunga não, é uma gestão profissional com um dos familiares, que é o filho, o único herdeiro do artista, né? Então, a gente começou a trabalhar dessa forma, descobrindo juntos que acervo é esse. O Tunga, eu tenho uma história muito interessante. Nós nos conhecemos, a primeira vez que eu estive com o Tunga foi na Galeria Thomas Kohn. Eu ainda trabalhava na Petite Galerie e a Galeria do Thomas era quase em frente, na mesma rua Barão da Torre, né? E todo mundo muito jovem, Tunga, Antônio, Cildo, então era um outro universo. E foi a ocasião que eu tive contato pela primeira vez também com o Leonilson. E o tempo passou, o Tunga sempre foi frequentador habitual das exposições da Pinacoteca, com o jeito Tunga de ser, né? Entrava mudo, dava um beijo, saía calado. Mas ele via tudo, ele era impressionante, via tudo. Com a sua característica principal, ele de óculos escuros, mas sempre muito gentil e cordial. E, num determinado momento, das coisas mais prosaicas, nós estávamos num cinema, entrando no cinema da Gávea, e ele vem conversar comigo, e eu falei, nossa, Tunga, tem uma notícia para te dar, que Miquel Barceló está vindo ao Brasil, e o único artista brasileiro que ele manifestou interesse em se aproximar era passar um dia no seu ateliê. E assim foi feito. No dia da abertura do Miquel, enfim, que havia uma expectativa de imprensa, colecionadores, tudo isso, nós passamos o dia no ateliê, seguido de um almoço na casa do Tunga. Que delícia. Conclusão, a exposição abriu, não tínhamos nem eu, nem o artista, nem o Tunga. Isso é épico, né? A exposição, como sempre, marcada para as 8h, 9h30 da noite, chegam os 3 mosqueteiros, né? E foi um encontro magnífico, foi um encontro incrível. Foi quando eu vi nascer pela primeira vez aquelas estruturas de cerâmica, e que era uma obra que eu tinha pouquíssimo contato. E eu lembro dele explicando ao Miquel, e o Miquel é muito curioso. Eu tenho inúmeras fotografias desse encontro que quero passar para o Instituto Tunga depois. Maravilhoso. Né? Ótimo, obrigada. E uma coisa curiosa, desse dia em diante, estabeleceu eu e o Tunga um diálogo via WhatsApp, eu não posso dizer diário, que seria pura mentira, mas era muito habitual. E até que um belo... Muito. E até que um certo dia ele me passa uma mensagem dizendo: eu vou exibir uns filmes no Parque Lage. Você não quer vir comigo? Não, vamos juntos. E eram uns filmes assim bem hardcore. Eram filmes intensos, né? E aí ele queria que eu fosse lá para frente com ele. Eu falei: não, eu prefiro ficar onde está. E fiquei do lado de 2 senhoras bem idosas, né? E apaga-se a luz e os filmes começam a ser exibidos, e eu vi as senhorinhas excitadas do meu lado, nervosas, e as coisas acontecendo, e seguido de um debate. E nessa época, quem dirigia o Parque Lage era a Lisette Lanyard, né? E, enfim, depois saímos todos, conversamos um pouco, mas foi assim uma coisa incrível. E, logo em seguida, ele me dá a notícia que ele estava indo para São Paulo para começar um tratamento, mas muito animado.
Ele ficou hospedado em São Paulo, na casa do Charles Cossack, em Higienópolis, e cheguei a encontrar com ele lá uma vez, como sempre, um entusiasmo absurdo, né? Isso era muito bonito dele, né? Não, era um entusiasmo incrível, incrível. E nós ensaiamos, que é uma coisa muito parecida entre o Gershman e o Tunga, né? Nós ensaiamos construir uma exposição em Fortaleza. E depois, enfim, um belo dia, eu estava em Fortaleza montando a exposição da coleção Ayrton Queiroz, quando o Antônio Dias me liga desesperado, dizendo: preciso que você venha para o Rio agora. E foi uma coisa que eu fiquei muito preocupado, e eu larguei a montagem da exposição e fui ao encontro do Antônio, porque o Antônio, pela primeira vez na vida, com todas as comorbidades que ele tinha, ele viu o que é a finitude da vida. E ele queria que eu, então, organizasse a vida dele. Né? Enfim, isso foi feito de uma forma bem leve, suave. Fiquei no Rio 24 horas, conversando com ele, retornei a Fortaleza e a vida continuou, mas o Antônio ficou profundamente abalado. Mexido, né? Eu acho que os mas muito, muito. Foi uma coisa terrível. E muito jovem também, né? O Tunga era muito jovem. E quando o Gerardo Melo Mourão, o pai, completa 100 anos, seria o centenário do Gerardo, que é cearense, eu então tive a ideia de fazer uma exposição exatamente dialogando o pai e o filho, o Gerardo e o Tunga, né? Mas, por questões outras, esse sonho foi adiado. Ainda não aconteceu, né? Mas acontecerá. Quer dizer, essa aproximação, enfim, era uma coisa interessante. Aí tivemos uma reunião fantástica do Antônio, mais os dois irmãos. Foi uma reunião, assim, prazerosa, né? O Gonzalo, exatamente, né? Um especialista na obra literária do Gerardo, né? Do pai, exato. Isso. Aí combinamos a coisa toda, mas até hoje não aconteceu, mas vai acontecer um dia. Isso aqui é importante. Claro. E pronto, aí eu vejo o Tunga, isso talvez tenha sido até uma coisa mais interessante, porque o Tunga, a partir dessa administração, dessa organização formal, hoje você tem uma nítida ideia da produção, da organização, das obras de ateliê, dos materiais, dos arquivos, né? E esse livro fantástico que foi lançado ano passado pela Cossack Naif, ainda, quer dizer, é um selo em memória, mas é uma obra importantíssima, que era um livro em processo, né? Foi um projeto que ele deixou muito desejado e que nós decidimos, junto com o Charles, claro, e muitos outros colaboradores, eu não vou citar porque eu posso esquecer de alguém, mas todos que estavam envolvidos no processo foram fundamentais para que o livro saísse, porque você imagina, a gente no início desse projeto, né, desse instituto, dessa catalogação de acervo, quer dizer, passagem de um ateliê para um acervo, né, as práticas mudam, né, as práticas estruturantes, quer dizer, nós temos uma equipe que trabalhava com artista e, de repente, eu chego e falo, olha, todo mundo tem que botar jaleco e luva, quer dizer, é uma loucura, né? Então, a gente conseguiu, nesses primeiros 4 anos, fazer aos poucos essa passagem e dar conta, por exemplo, de um projeto tão lindo como esse livro que era desejado, que era da Cossack. Então todos os esforços em conjunto foram feitos e saiu. A gente realmente ficou muito contente, porque é um apanhado geral da obra dele. Claro que não dá conta de tudo, não tem essa pretensão, mas eu acho que é um mergulho bastante interessante e pelo olhar de uma pessoa que foi tão próxima dele, como a Kathleen Lampert, e amiga e crítica, curadora. Então, quer dizer,
é um olhar que começou de um projeto que começou junto com ele e que ela finalizou e entregou. E para a gente é de uma beleza, sabe? Um mergulho muito rico. É uma espécie não vou dizer que é um manual, nem um abecedário do Tunga, mas eu acho que perpassa mesmo obras icônicas dele, séries icônicas. Então, a gente consegue ter minimamente essa linha do tempo apresentada de uma forma muito interessante, né? É um livro que realmente se presta à consulta, à pesquisa. Eu acho que é um grande serviço, sabe? Para pesquisa, para acesso ao público. Realmente, nós ficamos bem contentes em ter conseguido finalizar esse projeto. Eu tenho assim uma atenção e um carinho muito especial por essas edições que têm uma dose de afeto muito grande. Quer dizer, você conseguir escrever, analisar um artista tão denso como o Tunga, né? E que era um artista que ele não... ele simplesmente chegava e acontecia, né? Quer dizer, o Tunga já teve missões impossíveis inúmeras na vida. Se você olhar se você olhar em Inhotim é assim a prova viva de que o Tunga sempre aceitou todos os seus desafios. E o Louvre, né, Max? E o Louvre, claro, é o que eu ia citar agora. Exatamente. Tá? E tudo isso de uma forma como se ele estivesse montando um pequeno objeto em casa, quer dizer, a escala para ele não era problema. Não era. Isso é uma coisa importante de comentar. Quando eu falo que cada acervo é um acervo, né? No sentido de que a escala do Tunga é outra. Os objetos podem pesar 2, 3 toneladas. A gente precisar de uma grua, um guindaste para mover, uma paleteira. Então, quer dizer, requer um nível de equipamento, às vezes, industrial, para você movimentar acervo. Então, a gente se depara em muitos momentos precisando fazer, por exemplo, a montagem de uma obra para dar conta de uma catalogação, uma conta de um manual de montagem, porque, claro, o artista não estava preocupado com isso antes, né? E quando a gente se depara com a finitude da vida, vem esse momento de organização mesmo, né? E a gente precisar de uma grua para poder movimentar isso dentro do acervo, dentro do instituto, para então fotografar e poder catalogar a obra. Então, é muito interessante, porque são desafios outros, né? Tem uma questão da arte contemporânea ali muito forte, assim, do uso dos materiais industriais, materiais que se modificam. Por exemplo, nós tivemos que remontar o Tru Rouge, e houve uma homenagem para ele, depois, em 2016, após o seu falecimento, que a companhia da Lia Rodrigues, companhia de dança da Lia Rodrigues, faz a performance no pavilhão do Tru Rouge em Inhotim. E nós fomos preparar a geleca, né, que é aquele elemento viscoso, vermelho do Tru Rouge. E a geleca, o fabricante já mudou a composição, já não se faz mais o mesmo tipo de geleca. Então, é uma loucura, tem uma análise química. Então, como é que a gente reproduz a viscosidade e a cor? A cor tinha mudado, então saímos atrás de vários fornecedores para tentar chegar na geleca ideal. Então, o tipo de desafio diário, ele é muito, muito interessante e muito diferente, por exemplo, da minha experiência prévia, né? Claro, a gente pega uma formação anterior e adapta e experiencia, né? Vivencia para o que está acontecendo agora, claro, né? Você está muito antiquada. Muito antiquada? O nome não é geleca, é slime. É verdade, slime. E você deveria ter convocado a minha neta de 10 anos, que é especialista em... Seria tudo, né? É verdade. Tem toda a razão. E dizem que o slime não gruda no cabelo, tem uma coisa dessa, né?
E aí você teria a textura desejada, a cor desejada e a quantidade desejada, né? Tá vendo? Nós Tem que reciclar. ficamos velhos. É verdade. Uma coisa curiosa, todos esses artistas, quer dizer, a geração do Gershwin era uma geração anterior ao Tunga, né? Sim. Mas todos eles, num determinado momento, eram da mesma geração, tinham as mesmas interações, né? E, sem sombra de dúvida, viveram a vida intensamente. Sim. É verdade. Quer dizer, Gershwin, Tunga, Antônio, todos. Era uma Todos, não tenha turma dúvida. boa. Viveram a vida intensamente, como se não tivesse amanhã. Eu sempre digo, amanhã é uma questão cronológica, né? É o que precede ao hoje e Sim. amanhã, de repente, vai ser o ontem. E essa forma de vida deles, que era uma coisa invejável, você tinha que ter, não coragem, mas amar a vida, né? Você ama a vida, mas não se ama a si próprio. Aí fica uma coisa... E era tudo misturado, né? Porque era de uma produção tão grande. A qualquer hora você visitar o ateliê por exemplo, do Gershwin e do Tunga, que são os dois que eu frequentei, inclusive eram na mesma rua, né? Mesma rua, sim. Então tinha uma troca ali muito fluida. Olha, era 24 horas, entendeu? Não tinha horário, fim de semana, feriado, quer dizer, era um entre-sai muito interessante, de amigos, de colaboradores. Os dois têm, em algum momento, por exemplo, fornecedores em comum, quer dizer, às vezes, quando vai para uma questão de escala, não sei, de siderúrgica, eles acabam tendo a mesma pessoa que produz para um e produz para outra. Então, é muito interessante esbarrar nessas sincronicidades, né, entre eles. E, além de, claro, em alguns momentos também a gente vê que estavam nas mesmas exposições, bienais, viagens, ou você catalogar um caderninho do Tunga em que faz menção ao Gershwin e vice-versa. Então, essas surpresas também são muito, muito gostosas e trazem para um lugar do afeto. Então, eu sempre digo que é uma gestão profissional, é um trabalho completamente comprometido com esse legado, mas ele tem uma porção de afeto, não só pelo trabalho em si, que é o que me move, né, a questão dos acervos, mas por ser um acervo de um amigo, por ser um acervo de um artista que, evidentemente, eu era completamente apaixonada, enfim. Então, perpassa por essas duas questões, assim, que são muito importantes, né? Eu lembro que o Tunga também tinha uma organização formal para os trabalhos dele, porque nesse dia dessa visita, que foi, sei lá, ficamos umas 10 horas juntos. Foi uma rave, Max. Foi, acredito. Prefiro não comentar. Deixa pra lá. Mas foi assim, um dia incrível. Tá? Evidentemente, não começou de madrugada, porque os dois têm aliás, nesse momento, os dois tinham uma forma de um processo, nenhum dos dois eram tão matutinos como nós, mas foi uma coisa fantástica. Eu lembro do Tunga mostrando ao Miquel o processo criativo dele vinha do zero, ele vinha de um ponto A para um ponto Z, com uma riqueza de detalhes e de desenhos e de experimentos. E eu lembro dele mostrando as primeiras cerâmicas e, ao mesmo tempo, os cristais, como seria o diálogo entre os dois, e tudo isso como se fosse um pequeno storyboard de um filme. Eu lembro demais disso no ateliê. Depois, em casa, ele tinha umas caixinhas, não sei se era caixa de charuto ou caixa
de fotografia, de madeira, que dali de dentro saía tudo. De repente saía um elefante, saía era um universo pessoal. E te digo mais uma coisa, só ele sabia onde estava. É verdade. Eu lembro que ele queria pegar uma referência de uma fotografia, já não lembro mais de quê, né? Também não importa. E que ele tinham 3, 4 caixinhas dessas de madeira com verniz, né? Entre aquelas inúmeras caixinhas, ele pegou 2, 3, abriu e estava lá. Processo de organização, e isso deve facilitar ou dificultar enormemente o processo de organização formal, né? Porque é muita informação. Sem dúvida. A gente tem algumas categorias, assim, que por isso, de novo, né? A especificidade do acervo. Não adianta, você também tem que trabalhar com a lógica do artista. Não dá para você pegar, por exemplo, uma definição museológica e levar isso a ferro e fogo. Você tem que, de fato, flexibilizar isso de acordo com o acervo tratado, né? Então, por exemplo, tem insumos, né, materiais de trabalho dele que são claramente materiais, né? Quer dizer, por exemplo, os ímãs, né? E não há dúvida alguma, os ímãs vão para determinado grupo de obras. Mas existe um grupo que tem uma certa permeabilidade, que é um grupo de estudos, de arranjos, que eram materiais que ele estava experimentando, que é mais lúdico, né? Não é necessariamente uma obra finalizada e não é um objeto apenas de coleção, como vou falar um bibelô, não é o melhor nome, mas um objeto, por exemplo, que você compra numa viagem e coloca numa estante para decorar, né? Tem um in-between que tem que ser mais flexível, mais maleável, que a gente chama de arranjo, por exemplo, que é interessantíssimo, do mais vasto possível, vai desde coleções de colheres, e essas colheres, por exemplo, elas podem ser elementos utilizados em sua obra ou não, enfim. Então, de fato, nós tivemos que estudar muito, isso, claro, com a ajuda de pessoas importantíssimas. Eu tenho que citar que havia uma estrutura já muito importante de profissionais que trabalhavam com ele. O Tunga ele tinha uma equipe por trás fabulosa, uma equipe que já o compreendia, já estava com ele há muitos anos, então tinha um vocabulário tunguiano, né? E o Antônio Mourão, filho do Tunga, quando começa a trabalhar com esse acervo e me chama, decide manter essas pessoas, o que foi uma decisão fundamental, porque são pessoas que já detêm esse conhecimento. Então, para a gente é importantíssimo incorporar, né, nas práticas museológicas, catalográficas e etc., essas pessoas e esse conhecimento. Então, hoje é um trabalho muito integrado entre as pessoas que nós trouxemos depois para esse time, né, para essa equipe pré-existente, com esse olhar mais museológico, enfim, de conservação e etc., com as pessoas que já estavam. O Tunga ele tinha uma verdadeira empresa. Ele, em determinado momento, opta por não depender mais de fornecedores, ou depender o mínimo possível de fornecedores para a confecção de suas obras. Então, por exemplo, você falou em cerâmicas, nesses objetos de cerâmica. Ele constrói um forno, ele traz um ceramista, um expert, o Leonardo, para trabalhar com o Fernando, que é o braço direito dele dos últimos 15, 18 anos, e eles passam a fazer o cozimento, enfim, fazer as cerâmicas, depois cozi-las, depois esmaltá-las dentro de casa, quer dizer, dentro do ateliê. Nós temos até hoje um ferreiro, um senhor, que tem maçarico, que tem toda essa parte. Hoje ele dá toda a manutenção das hastes, dos tripés, enfim, de todos os elementos ligados ao ferro, né? Estruturas metálicas. Então, é inimaginável isso, né? Eu acho que é muito importante comentar para o público, né? As pessoas saberem que esse ateliê é um ateliê que, na verdade, é uma verdadeira fábrica de sonhos, né, com esses artifícios, enfim, são profissionais
que ele seleciona e traz para poder dar autonomia à sua produção artística, né? O Tunga tinha essa interação com esses profissionais e a montagem das exposições, ele falava isso para mim, não era uma montagem dele, porque cada obra se comportava de uma forma. Quando você está, lógico, você ia para uma montagem daquela, você tinha ali malha de ferro, você tinha obras pesadíssimas. Se algum dia ela foi montada com uma haste para o lado esquerdo, esteticamente aquela haste que já se modificou pelo tempo, a malha de ferro se fragilizou, os ímãs perderam a sua potência, ia para o lado direito. Né? Quer dizer, quando o Fernando, na realidade, ele começava, lembro dessas conversas todas, a obra do Tunga era uma obra interpretativa. Quer dizer, ele tinha todo um esquema de montagem, mas nada impedia que aquele pente de 32 dentes só perspassasse as cabeleiras em 29. Acabou. Ficou perfeito. O material fala muito. Sim, né? Claro. Tem a importância de uma questão até física, de resistência, de equilíbrio na montagem. O Fernando, ele é muito curioso quando a gente precisa de alguma forma tirar esse conhecimento que está hoje só na cabeça do Fernando, por exemplo, e transformar isso minimamente, né, num material documentado, quer dizer, então o Fernando, quando ele fala das montagens, ele fala de uma forma muito poética, porque ele está sempre falando disso, que o material ele trabalha, ele responde, ele tem ali também uma voz muito própria, né? Às vezes de como o ímã equilibra um elemento, por exemplo, de vidro, e esse elemento, por exemplo, ele pode se partir se a pressão exercida pelo ímã física mesmo for muito forte, o encaixe não for exatamente como deve ser. Enfim, tem uma delicadeza, tem uma força e tem essa poesia no pensamento de montagem. Então, talvez esse seja o maior desafio que a gente venha enfrentando nesses anos sem o Tunga, né? Que é justamente conseguir fazer um parecer técnico, né? Mas mantendo essa linguagem, essa fala poética e respeitosa, né? Com esse vocabulário tunguiano. Então, por exemplo, imagina, o Fernando é um só, hoje a gente não consegue que ele esteja numa montagem na China e, ao mesmo tempo, numa montagem em São Paulo. A gente já enfrentou isso, de uma instituição do outro lado do mundo pedir exatamente na mesma época que o Fernando... Não havia, não estou nem falando de coronavírus, isso é pré, né? Não havia tempo hábil de deslocamento. Então, caramba, como a gente faz? Então, não é só um manual fotográfico, tem uma fala por trás, às vezes tem um vídeo, enfim, é um desafio bem interessante esse trabalho, realmente. Em 2018, nós montamos na Fundação Santander, em Madrid, uma exposição muito interessante, que era a coleção do Luiz Paulo Montenegro. Sim. E o Fernando, por algum motivo de compromissos previamente agendados, ele não pôde ir. Então, teve um cuidado de se fazer um pequeno filmezinho de uma montagem, porque era uma instalação... Sim, né? Eu me lembro. É evidente que ela foi toda desmontada, o mínimo possível. Fez um pequeno filme, um passo a passo para que ficasse perfeita. E depois foi passado para ele. E aí ele fez os finos ajustes. Eu me lembro disso. Então, rapidamente essas coisas vão sendo supridas. Como você diz, os materiais respondem, mas às vezes eles estão meio surdos. E aí você, quando ele não te responde, você é obrigado Cutuca.
a colaborar. Né? Clara, algum projeto de futuro? Eu li recentemente que 2021 é o ano do Tunga. Existe uma grande exposição que está sendo pensada pelo Itaú Cultural. Será um embrião para um catálogo. Eu acho que tudo isso é muito importante, tanto para instituições, colecionadores, e de um artista como Tunga, né? Que hoje é um artista global, é um artista que tem representações fantásticas, extraordinárias, e que já estava na hora de acontecer de uma forma tão contundente, né? Nós temos esse convite que já foi aceito, já é verdade, enfim, já é realidade, para essa exposição que vai acontecer no Itaú Cultural. Vai ser na ocasião da Bienal. A Bienal de São Paulo foi adiada, né, por conta da pandemia, então ela vai acontecer em paralelo com a exposição. Então, em outubro do segundo semestre, ela abre em cartaz, deve ficar em torno de 3, 4 meses. E, em paralelo, a gente começa também o projeto do Catalogue Raisonné, como você comentou, e com tudo, né? Com equipe animadíssima, com pesquisa, com essa força para olhar acervo, para olhar a produção dele, fazer justamente um mapeamento, porque, claro, nesses primeiros 4 anos, nós nos dividimos em 2 frentes, né? Uma que olhando para dentro do acervo, porque justamente tinha que incorporar essas novas práticas que, claro, não eram pensadas pelo artista nesse acervo, e dando atenção também aos compromissos firmados por ele. O Tunga tem 3 galerias que o representam e tínhamos muitos compromissos em andamento. Então, nós ficamos nos dividindo entre essas 2 frentes nesses 4 anos. Então, agora, claro que toda a parte com as galerias, etc., a gente vai continuar, mas vai ter um mergulho mais sólido, mais contundente mesmo, para o acervo e depois para o mapeamento total, né, da sua obra para o catalogue. Que coisa boa! Vai ser incrível, vai ser incrível. Vem um time de peso junto com a gente, vem trabalhando a Cristina Pena, que teve, enfim, uma experiência importantíssima no projeto Portinari, depois no Visconti, com o catalogue, né, que eu digo, agora com o Bispo do Rosário. Enfim, vem uma turma aí muito, muito boa. A gente está radiante. Pouquíssimos catálogos Raisonné no Brasil. Sim. É aquilo que eu chamo, existe catálogo de obra. Sim. E existe catálogo Raisonné. Quer dizer, para você ter o selo de um catálogo Raisonné, você tem que cumprir determinados requisitos que, na maioria dos catálogos geral de obras de um artista, não acontece. Tem que ter um bom verbete, né, Max? Tem que ter um bom verbete. Exatamente. E eu vejo o catálogo Raisonné Cândido Portinari talvez como um dos melhores do mundo. Sem dúvida, é uma grande referência. E eu conheço alguns. Quer dizer, todo aquele cruzamento de informação, não adianta você querer fazer um catálogo Raisonné em 3 anos, quando você precisa de pelo menos aí 10, 15, 20. Então, você está sempre em processo. É um ponto interessante de comentar. Uma coisa que nos surpreendeu muito, e eu acho que vai ser um grande ponto de partida, são os desenhos. O Tunga, ele era um exímio desenhista. Só que ele não mostrava ele não comercializava, comercializou muito pouco. Em sua maioria, os desenhos que as pessoas têm foram dados por ele, foram presenteados por ele. Isso quer dizer que o acervo tem uma quantidade de obras em papel maravilhosa e de valor inestimável, no sentido de que a gente entende que vai ser uma fonte interessantíssima de pesquisa e ponto de partida. Então, seguramente,
nós vamos começar o projeto in-house, né? Quer dizer, a gente vai começar de dentro para fora e com esse material, não só, evidentemente, o arquivo documental, né? O arquivístico, biblioteca e etc. Que ele tem uma biblioteca lindíssima, fantástica. Ele lia tudo, né? O Tunga realmente, e tudo de tudo, né? Absolutamente muito erudito, assim, tem uma... E você entende bastante a obra dele através do que ele lia, né? Entendendo o que ele lia. Então, realmente, eu acho que a gente vai ter um início de trabalho muito robusto a partir do acervo, né? Vai ser um bom pontapé inicial. Uma coisa que eu gostaria de comentar, que é importante falar, eu não tinha tido ainda a oportunidade, de falar que o Tunga foi uma pessoa que me deu muita força no início do trabalho à frente do IRG, do acervo do Gershman. Ele foi como amigo, né, como amigo meu, e posso dizer isso, e como amigo principalmente do meu pai, ele tinha um olhar muito, muito interessante. Era uma pessoa com quem eu me consultava algumas vezes, sabe? Às vezes batia um desespero, um medo, ou enfim, qualquer questão, e ele estava sempre ali. Então, foi uma pessoa com quem eu estive algumas vezes falando do meu trabalho, falando dos enfrentamentos, né? Que vinham aparecendo para mim. Então, é curioso também estar nesse lugar hoje, tão próximo, tão dentro e tão interessante, né? Só queria deixar... A troca de correspondência entre os artistas é uma coisa muito verdadeira. Isso eu nunca vi nada semelhante. Quando eu fiz essa pesquisa baseada no Antônio Dias e no Leonilson, a troca de correspondência entre eles era fantástica. Quando eu fiz a publicação do centenário do nascimento de Franz Weissmann, o Weissmann, ele era um artista que ele recebia uma correspondência, ele escrevia a resposta e não mandava. Então, eu tive a possibilidade de ter a pergunta e a resposta. A resposta, porque normalmente não se tem isso, né? Claro, porque todo o destinatário, quando eu fiz essa pesquisa, já tinha morrido. Então, eu não tinha acesso. Quer dizer, então, a troca de correspondência dele com a Lígia Clark era uma coisa muito rica. A Lígia contando enfim, a Lígia também era uma pessoa muito transparente, né? Quer dizer, ela escrevia do jeito que ela falava. E essa troca de correspondência é muito verdadeira, porque ali você vê o artista comentar, além do seu processo criativo, das suas dificuldades. E havia uma diferença de idade não tão grande, porque os neoconcretos estavam todos próximos, estavam todos... Eles transitavam muito, isso era muito interessante. Se você for pegar o Tunga, me impressiona muito quantas gerações ele pega. Ele tem desde os meninos muito jovens, Mateus e Tiago Rocha Pita, quando vão trabalhar, por exemplo, com o Tunga, são garotos, né? Jovenzitos, Eric Rocha, enfim... Tem uma turma, e depois o meu pai, que era 8, 10 anos mais velho que o Tunga. Então, quer dizer, tem ali um leque muito interessante de troca mesmo, né? Isso é muito, muito fértil. Acho que é um terreno muito fértil e reflete bastante na obra dele. Quer dizer, e o Tunga tinha muito orgulho de toda essa turma que ele influenciou e que não foi pouca gente. Pouca gente. Não. Era todo um exército tunguiano, eu adorei esse termo. A gente usa bastante. Era todo um exército de pessoas que gravitavam e a generosidade dele de compartilhar. Quer dizer, e as colaborações, né, Max? Ele trabalhar com o Arnaldo Antunes, trabalhar com Lia Rodrigues, quer dizer, esse corpo, né, esse grupo de pessoas também, né? E esse olhar da Catherine, tem razão, que é absolutamente um olhar de fora e dentro. Isso, eu concordo, é muito bonito. Ela conseguiu os dois, o que é dificílimo, né? Ela transitou muito por dentro dele, do pensamento,
mas como uma estrangeira também, ao mesmo tempo, né? É verdade, é verdade. Nossa, poderíamos ficar aqui 3 dias. Muito bom, nossa. Muito bom mesmo. É bom quando a gente tem admiração, quando você dialoga com uma amiga como você, que temos admiração pelos mesmos artistas. Né? Beleza, atira na presa, abrasa a pobreza, azar a Teresa, é transa e acesa, a trança é a mesma. Azul a tristeza, escapa Teresa.
Cai do alto a água, escorre pela ladeira. A vida é sopa e a morte me toma pela beira. Cai do alto a água, escorre pela ladeira. A vida é sopa e a morte me toma pela beira. Cai do alto a água, escorre pela ladeira. A vida é sopa e a morte me toma pela beira. Cai do alto a água, escorre pela ladeira. A vida é sopa e a morte me toma pela beira.